Olá, olá, amigos da Escola Monsenhor Expedito da Silveira de Souza. Aqui é o professor Eduardo Marques. Venho aqui trazer 5 questões, comentar, responder aqui com vocês, a fim de tirar algumas dúvidas, tá certo? Então vamos lá para a prática. Vamos lá. A ideia aqui é discutir sobre a caracterização do território brasileiro. Então vamos lá. Sobre o território brasileiro, vamos encontrar a resposta incorreta já de cara. O Brasil é um país com dimensões continentais. Será que isso aqui está correto? Está sim, né? Corretíssimo, né, pessoal? O Brasil tem um território amplo, é um dos maiores países do mundo, certo? Então ele se destaca como um amplo território de dimensões continentais. Então podemos sim caracterizar, classificar o território brasileiro assim. B. A extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos. Olha que interessante, né, pessoal? Essa extensão bastante expressiva do território brasileiro, ela apresenta aí uma grande distância dos seus pontos. E isso, pessoal, está totalmente correto, né? Então, o Brasil, por ter um território muito extenso, os seus pontos estão muito distantes, né? Claro, isso daí é óbvio, né? É quase a letra B, ela é a continuação da A, né? Então vamos lá para a letra C. A localização do Brasil indica-se por longitudes negativas no hemisfério ocidental, né? Na verdade, pessoal, longitudes negativas está para oeste, né? Quer dizer, no hemisfério ocidental, assim como as longitudes positivas estão para leste, né? Então essa frase aqui está correta, certo? Vamos ver aqui essa letra D. A grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. Olha só, pessoal, não existe homogeneidade climática no nosso país. O nosso país apresenta uma variedade climática bastante considerável. Então nós temos vários tipos de clima, justamente porque há uma grande variação de latitudes. O território é muito extenso e as latitudes variam bastante. Não há homogeneidade, ao contrário, há heterogeneidade, quer dizer, os climas são muito diferentes, como por exemplo, o clima semiárido é totalmente diferente do clima subtropical, o clima do Nordeste totalmente diferente do clima do Sudeste, certo? Vamos lá para a letra E. O território do Brasil está localizado em baixas latitudes, na zona tropical do globo. Olha só, pessoal, corretíssimo, né? Estamos em baixas latitudes, na zona tropical. Exatamente isso. Estamos numa faixa tropical, numa faixa central do globo. Beleza? Então a D está errada. Segundo, vamos ver aqui esse trecho, né? De uma música, né? Um trecho de uma música cantada por Jorge Benjor, né? A autoria aí do Jorge Simonal, País Tropical. Então o trecho é assim: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Ao dizer que o Brasil é um país tropical, o trecho acima está em uma perspectiva geográfica. Então vamos ver qual dessas alternativas está correta ou incorreta. Vamos lá. Letra A. Ele diz que está correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra. Veja, pessoal, isso aqui está errado, ó. Então, o Brasil não é cortado por ambos os trópicos. O Brasil, ele é cortado apenas pelo trópico de Capricórnio. O trópico de Câncer está a 23 graus de latitude norte, quase batendo lá nos Estados Unidos, ali, se eu não me engano, quase chegando no México, né? Então não corta o Brasil. Letra B. Está incorreto, pois nenhum trópico de fato corta a área do país. Ó, então tá errado isso aqui, né?
Sim, o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio, né? No centro-sul do país, na região centro-sul. Letra C, correto, pois a maior parte do país encontra-se numa zona intertropical, né, pessoal? Então veja, aqui nessa questão, né, estamos aí na segunda, né? Ele está correto porque nós estamos entre os trópicos. Então o Brasil está entre os trópicos, estamos numa zona tropical, né? Então por isso que aqui na segunda está correta a letra C. Letra D, incorreto, pois não existe clima tropical na classificação climática do Brasil. Sim, existe sim, o Brasil tem um clima tropical, que é basicamente no centro do Brasil, né? Que é relativo à vegetação de cerrado, tá bom? Então a letra D está errada. Letra E, correto, pois o Brasil está localizado no hemisfério setentrional. Olha só, pessoal, o Brasil tem apenas uma pequena porcentagem do seu território no hemisfério setentrional, mas o Brasil, na verdade, está quase inteiramente no hemisfério meridional. Por isso que essa letra E também não pode estar correta. Então, segunda questão, letra C. O Brasil dispõe de uma extensa rede fluvial que pode servir à navegação em condições naturais. São 28 mil quilômetros de rios naturalmente navegáveis, ou seja, não há necessidade de nenhuma obra de dragagem ou transposição para sua utilização como meio de transporte. No entanto, apenas 10 mil quilômetros são utilizados para o transporte de passageiros e de cargas, certo? Esse trecho aqui do Silva, com Geografia, Contextos e Rede, de 2013. Um fator geográfico do território brasileiro que dificulta o maior aproveitamento potencial hidroviário seria qual, né? Então vamos lá. Será que seria o distanciamento entre os centros econômicos e os rios de planície? É exatamente isso, né, pessoal? Grande parte dos rios, né, volumosos e extensos que o Brasil tem está na região norte, naquele setor mais ao norte do Brasil, certo? E está longe do centro-sul, que é a região mais desenvolvida do nosso país. Então, por isso que a letra A está totalmente certa, certo? Letra B, a baixa velocidade de vazão dos principais cursos d'água do país. Tá errado, né, pessoal? O Brasil apresenta uma grande riqueza de rios, como no caso o rio Amazonas, que tem uma grande vazão, né, dos rios com maiores vazões e fluxo fluvial do mundo, tá certo? Então o Brasil ele tem uma grande riqueza, né, de rios, certo, no seu território. Letra C, o assoreamento constante dos rios por processos aluviais. Não, né, pessoal? Na verdade, esses rios que se destacam na região norte, alguns deles se encontram até numa situação de conservação, né? O assoreamento ainda não é um grande problema nesse setor norte, certo que os rios da região sul e sudeste e também até do nordeste sofrem com esse problema por conta do desmatamento, mas não é esse aí o fator principal, né, de aproveitamento, né, ou de não aproveitamento dos rios. Letra D, a ausência de matérias-primas para a construção de embarcações. Isso aqui não está relacionado, né, com essa questão da falta de aproveitamento. Matérias-primas não seria aí o principal fator que iria dificultar a falta de aproveitamento, né? Pode ser que isso signifique lá na frente, mas não é aqui o principal fator que condiciona essa falta de aproveitamento. E a baixa conectividade entre as diferentes bacias hidrográficas. Isso aqui não é um fator também que interfere. Na verdade, as bacias hidrográficas eles são sistemas únicos, né? A depender aí do tipo de relevo, tá certo? Mas elas podem se comunicar, tá bom, por outros sistemas, tá certo? Mas não é essa aí o fator que interfere no aproveitamento. Então a certa mesma é a letra A. Quarta, a localização do Brasil banhado pelo Oceano Atlântico, cujo relevo submarino é diferente do Oceano Pacífico, afasta a possibilidade de ocorrência de tsunamis, ondas gigantes,
no país, como que atingiu a costa nordeste do Japão na madrugada de hoje. Isso aqui é um trecho, né, de uma reportagem, último segundo, publicado em 2015. A principal característica do Brasil, certo, que diminui essa possibilidade de tsunamis, qual seria essa, por que o Brasil não tem tanta tsunami, né? Então vamos lá, será que seria a estabilidade climática preponderante? Veja, pessoal, não existe essa questão da estabilidade climática no Brasil e em nenhum canto do mundo. O clima está sempre mudando, certo? O clima está em constante alteração, pelo menos numa escala de tempo de 30 anos. Então, a estabilidade climática, ela não interfere na ocorrência de fatores endógenos que estão internamente na Terra. Então, não é a letra A. B, formação geológica antiga. Praticamente o Brasil tem um terreno antigo, né, na parte central, certo? O Brasil tem alguns setores ao norte e ao sul datados no pré-cambriano, tá bom? Então o Brasil tem um terreno central mais antigo e ali alguns depósitos de sedimentos cenozoicos na planície amazônica, nos lençóis maranhenses, no litoral do Nordeste, alguns setores do Sudeste Sul, no Pantanal também, mas não é este o fator que vai responder sobre a não ocorrência de tsunamis aqui, certo? Letra C, a ausência de massas de ar litorâneas. Então, também não está ligado a fatores exógenos. Aqui você pode perceber que os tsunamis, na verdade, são fenômenos que ocorrem por fatores endógenos e não exógenos, como por exemplo as massas de ar litorâneas. Elas não interferem na existência de tsunamis, tá bom? Então a letra C também está errada. Afastamento das zonas tectônicas. Pronto, é isso aqui, né, pessoal? Isso aqui está correto. Então o Brasil está localizado numa área onde não há encontro de placas tectônicas. E praticamente o Brasil está localizado distante dessas linhas de afastamento e de encontro de placas tectônicas. Então estamos numa área estável, né, tectonicamente, tá certo? De forma geral, tá bom? Então a letra D está correta. Letra E, elevação altimétrica do território. Essa elevação altimétrica é consequência, né, do comportamento do terreno do Brasil, certo? Algumas áreas mais altas ou mais baixas, a conformação do relevo está totalmente relacionado com processos orogenéticos e epirogenéticos, que nós já passamos a discutir sobre isso na aula, certo? Mas não é essa a principal explicação porque existe ou não terremotos no Brasil, tá bom? Então, letra D está exato. Vamos lá para a quinta. Enem 2014. Então, temos aqui um mapa do Brasil, alguns pontos, né? Que você pode observar um ponto no Rio de Janeiro, outro aqui em Rondônia e outro aqui no Pará, certo? Então, vamos lá. Mapa do território brasileiro. A imagem indica pontos com uso de tecnologia, tá certo? Uso de tecnologia. E que está relacionado com processos de ocupação, de intervenção no espaço. Aqui processos são esses de ocupação no espaço? Vamos lá, letra A. Expansão das áreas agricultáveis com uso intensivo de maquinário e insumos agrícolas. Então, pessoal, esses pontos, áreas, não são explicados por áreas agricultáveis. Primeiro, aqui no Rio de Janeiro, não é uma área agricultável, né? Aqui o Rio de Janeiro é uma área industrializada, certo? De desenvolvimento tecnológico, econômico. E Rondônia e Pará também não são áreas tradicionais e que são caracterizadas por uma agricultura avançada. Na verdade, a agricultura ela se dá mais por essa região aqui, ó, mais central do Brasil, né? Principalmente onde o agronegócio ele avança, né? Nas regiões de Matopiba, na região centro-oeste, certo? Algumas áreas aqui centrais do Brasil, elas são áreas agricultáveis, também no sudeste brasileiro, né?
No sul também nós temos várias áreas agricultáveis, mas não são esses pontos mais ao norte, no domínio da floresta amazônica, como pontos tradicionais agricultáveis, né? Com o uso de maquinários avançados e agrotóxicos. Então não é a letra A. B. Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico. Veja, nessa questão, Rondônia e Pará não se aplica, porque são áreas pouco ocupadas, são áreas com certo vazio demográfico, então eles não sofrem de forma intensiva com esse problema de despejo de esgoto doméstico, certo? Talvez o Rio de Janeiro passe por essa situação de forma mais intensiva, de forma mais clara, mas não é uma realidade nos vazios demográficos, é uma realidade mais forte nas áreas com maiores densidades demográficas, como no Sudeste e no Sul. Então não é a letra B, tá certo? Não está relacionado com isso também. Letra C. Ampliação da capacidade de geração de energia com alteração do ecossistema local, certo? Então veja, na letra C, na verdade, nós temos alguns pontos que é preciso a gente fazer uma contextualização, e isso daqui pode nos trazer aí algum conhecimento cartográfico sobre a área, certo? Por exemplo, nós temos um ponto no Rio de Janeiro, Rondônia e Pará. Ali a gente pode até interpretar que são áreas de geração de energia, certo? Como por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente pode deduzir ali que é uma área de geração de energia pela usina termonuclear de Angra dos Reis, né? Também é uma área de exploração de petróleo, né? A partir do pré-sal, tá bom? Em Rondônia e no Pará nós temos duas hidrelétricas importantes, e que no caso do Pará está em construção, de Belo Monte em operação, e em Rondônia nós temos de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira, certo? Então, fazendo essa correlação desses pontos, a letra C está correta, que são áreas onde há geração de energia e que infelizmente temos problemas ambientais, de impacto ambiental, como a alteração do ecossistema local. Então a letra C está certa. D. Impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de expansão urbana. Então nessa letra D, ela está inviável, certo? Aqui no mapa, nas áreas da floresta amazônica. Por quê? Como eu falei para vocês, são áreas de vazio demográfico, então não há essa expansão urbana nesses dois pontos, tá? Então veja, até por uma questão de exclusão daria para a gente acertar a letra C, né? Mesmo que você não soubesse que esses pontos estão ligados às hidrelétricas de Belo Monte, Jirau, Santo Antônio e também a termonuclear de Angra dos Reis. E a letra E, criação recente de grandes parques industriais de mediano potencial poluidor, certo? Então, na verdade, aí a gente volta à mesma questão que a gente está discutindo. O Rio de Janeiro pode estar dentro dessa situação, né? Criação de parques industriais, mas Rondônia e Pará são esses dois pontos, não são áreas de avançado investimento em parques industriais, né? Em polos industriais, tá bom? É isso aí, pessoal, vou fechando por aqui esse vídeo, ficou um pouco longo, mas espero que tenha contribuído, tirado algumas dúvidas. Qualquer dúvida a mais, vai lá nos comentários, estou aqui à disposição. Tchau, tchau, até a próxima, valeu!